Falávamos ontem sobre a expectativa e, claro, o Senado aprovou, como prometido pelo Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira, em votação simbólica, o projeto de lei que reformula o PERSE. O texto não sofreu mudanças em relação ao que havia sido votado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Depois do acordo entre a equipe econômica e líderes, foi possível estipular um limite, que é de 15 bilhões de reais para os gastos com as isenções fiscais até 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu aos presidentes do Congresso, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por limitar o impacto fiscal do programa. A gente tem a fala do ministro Fernando Haddad. Eu agradeço tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco. Disciplinaram e moralizaram um programa que estava dando muito problema, não por culpa do Congresso, mas porque o desenho permitia que ele fosse burlado e isso foi definitivamente corrigido. Todas as empresas agora terão que se habilitar e, ao nós fazermos a habilitação, elas passam a consumir o crédito que o programa prevê até o final de 2026. Bom, e daí eu quero ouvi-los sobre o resultado de tudo isso. Ontem nós falávamos, antes da votação, com base na manifestação do Rodrigo Pacheco, que foi contundente, se posicionou, ele firmou posição, porque estava isolado, a gente também discutiu isso, o Lira picou a mula com os 11 dias de folga, né? E deixou o fogo cruzado ali entre o governo e o Senado. O Senado foi lá e manteve a posição do que havia sido colocado pela Câmara. A pergunta é a seguinte, Fábio Piperno. Agora a gente pode dizer que voltamos àquilo que era a normalidade esperada? Até o fim do feriado, pelo menos. Né? Então, realmente... Mas de qual feriado? Do nosso ou dos deputados? Não, do nosso. Ah, do nosso. Então é hoje, Enfim, dos deputados. É um pouco mais longo, é um pouco mais longo. Não se trata mais de falar de feriado, mas de mini-férias. Isso. Né? Veja, estão todos muito afáveis agora, né? O presidente Rodrigo Pacheco ontem, o ministro Haddad cumprimentando não só o Pacheco, mas como o Lira, e parece que todos viverão felizes para sempre até o próximo projeto que vai acabar, então, gerando algum tipo de embate. Esse remendo que encontraram para o PERSE talvez seja a solução menos ruim dentre todas aquelas que a gente vislumbrava, porque estabelece, então, um limite ou de recursos, ou de gastos, ou de tempo para esse programa que beneficia esse setor, diminuiu, inclusive, o número de segmentos que acabam recebendo algum tipo de incentivo, de um programa que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Veja, todo mundo sofreu durante a pandemia. Então, é evidente que alguns setores talvez tenham sido um pouco mais prejudicados que outros, mas o fato também é que o PS vigora ainda até agora. Sim. Então, ele também teve um período de duração maior. Mas, já que essa é a pátria do subsídio, enfim, dos benefícios, principalmente para setores com maior capacidade de lobby, essa foi talvez a solução aí mais razoável dentre aquelas outras apresentadas antes. Vitória do Haddad? Acho que sim, acho que foi uma vitória do Haddad frente a uma tempestade que ele vai enfrentar já, Aros. Por quê? Porque como judicializou a reoneração dos 17 setores, eu acho que o Congresso não vai receber bem isso. Veja, no caso do PERSE foi acertado, foi negociado, houve articulação. Do ponto de vista institucional, é legítimo, né? Mesmo que houvesse uma alteração no programa, mas essa alteração foi negociada com o Congresso Nacional, tudo bem, foi negociada com a Casa do Povo, foi negociada com a Casa dos Estados, está tudo bem. Agora, já em relação ao outro programa, perdeu várias vezes, quer dizer, perdeu primeiro na votação, depois perde no veto, depois tenta um MP, perde na derrubada da MP, né, na devolução da MP e agora judicializa. Então, assim, eu acho que mostra como dois projetos que, de certa medida, tratam
da mesma natureza, como o governo acerta num, faz a lição de casa corretamente, mas no outro erra. Por mais que possa haver esta contestação constitucional, mas fica parecendo que o governo está desesperado por recursos, por arrecadação, e tenta fazer um terceiro turno no Supremo Tribunal Federal. Não é só parece, porque a gente também não viu nada na contramão propondo redução de gasto, Segredo. Nenhuma. Esse é o ponto principal. Teve, inclusive, e provavelmente entre no programa de hoje, essa melhora na qualificação da agência Moody's. Mas sempre o risco aí que aparece com uma luz amarela em todas as questões que avaliam os indicadores brasileiros, a questão fiscal. E o governo não entende. Essa situação do PERSE, veja como, de alguma forma, era questão arrecadatória, de PVAT, PERSE e desoneração. Na contrapartida, diminuição de gasto, grilo, cri, não aparece nada. Mas aí, nesse ponto do PERSE, mesmo negociado com o Congresso, o que a gente observa? É meio como, tudo bem, eu te fiz perder um pouco aqui, então te dou uma compensação aqui. Mesmo que isso, e eu falei com algumas pessoas que estão dentro do programa, vai provocar uma burocracia, porque tem que voltar a se inscrever e por uma questão de negligência ou falta de controle do próprio Estado. Apresentou um projeto, esse projeto existe, chama PERSE, e tem alguns que fugiram dessa temática da legislação. E como eles conseguiram fugir, então todo mundo a fazer registro de novo. Isso tem, me parece, como objetivo desestimular algumas empresas que hoje estão no PERSE para voltar a fazer os registros e com certeza o aumento da burocracia vai melhorar a arrecadação, ou melhor, vai melhorar a diminuir a necessidade de subsídios ou de benefícios para aquelas empresas que estavam registradas. Eu vou te ouvir, mas antes eu vou trazer esse ponto que o Segre citou, porque é importante. A agência de classificação de riscos Moody's mudou para positiva a perspectiva de rating do Brasil. Atualmente está em Ba2. A decisão é a primeira movimentação da agência desde 2018, quando houve mudança de perspectiva de negativa para estável, e reforça a melhoria nessa trajetória da nota de crédito desde 2023, com a elevação do rating tanto pela Standard & Poor's quanto pela Fitch. Ocorrendo a efetivação da mudança da nota de crédito, o Brasil está a um degrau de voltar a possuir grau de investimento. No comunicado, a Moody's destaca a melhora na perspectiva do crescimento do país após reformas estruturais e salvaguardas institucionais que reduzem a incerteza sobre a direção futura das políticas públicas. O ministro Fernando Haddad comemorou a decisão nas redes sociais. A gente tem, Thaís, essa imagem a publicação do ministro para mostrar aqui para a nossa audiência. O ministro diz o seguinte: a Moody's acompanhou as outras agências de risco ao reconhecer a mudança para melhor das nossas perspectivas econômicas. Isso tem a ver com o trabalho conjunto dos três poderes que colocaram os interesses do país acima de divergências superáveis. Mesmo com a deterioração momentânea da economia global, o Brasil caminha e recupera a credibilidade econômica, social e ambiental. Temos muito a fazer, publicou mais cedo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito dessa nova classificação pela Moody's. Aí, somando tudo isso que falávamos a respeito do PERSE, com isso, essa sinalização da Moody's, a gente entende que quando eles assim, temos muito a fazer, já não é mais a lição de casa institucional a que ele se refere no caso do trabalho conjunto dos três poderes. Agora é efetivamente a planilha, é fazer o que precisa ser feito do ponto de vista fiscal, não é isso, Dávila? Exatamente, Aros. E é por isso que o Brasil não vai atingir investment grade enquanto tiver uma relação PIB, dívida PIB, crescendo. Crescendo e aí com duas coisas importantes. Primeiro o jeito para resolver essa questão da dívida PIB poderia ser maior crescimento econômico. Isso ajudaria a mostrar ao Brasil a capacidade de honrar seus pagamentos. Não, nós estamos rastejando no baixo crescimento econômico. A outra coisa era cortar gasto, que aí não vem a fazenda. Então, essa efetividade do gasto público nós não temos e isso é um enorme problema. E a terceira é aumentar a carga tributária, que a gente também não pode mais fazer, porque o Brasil já tem uma das cargas tributárias mais elevadas entre os países emergentes. Então, é realmente
vai precisar de muito esforço político para reduzir o gasto público, como bem disse o Segré. E isso não está no programa do governo, portanto, muito difícil atingir o grau de investimento se nós não mostrarmos para a comunidade financeira internacional que temos condição de honrar a dívida. E com a dívida PIB crescendo, vai ser muito difícil provarmos isso, a não ser que esse governo realmente mergulhe em reformas estruturantes, mas isso parece pouco provável. Agora, quanto ao PERSE, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu não acho que é vitória do governo, não. Acho que é vitória do Congresso. Porque se nós pegarmos essa grande novela do PERSE, o que o Ministério da Fazenda queria era acabar com o PERSE. Foi justamente o Congresso que disse não, nós temos de honrar os contratos, os compromissos firmados por essa casa. Se nós garantirmos esse benefício ao setor de entretenimento, nós temos que continuar mantendo. Então foi uma revisão, porque o ministro Fernando Haddad, eu me lembro aqui nós debatemos, dizendo que queria acabar com o programa porque tinha muita fraude, ele não queria diminuir o valor do programa. Então, agora o governo assume essa redução para 15 bilhões como se fosse uma vitória do governo, mas na verdade foi uma vitória do Congresso Nacional que lutou para honrar um acordo feito com o setor durante a pandemia. Então, ótimo que o ministro reconheça o esforço, ótimo que o ministro também recuou e não foi tão teimoso na questão do PERSE como ele foi na questão da reoneração dos municípios, e isso mostra que precisa de diálogo. Agora, fica aqui uma pergunta, será que era preciso quase 10 meses de embate para resolver uma coisa tão simples como honrar o PERSE? Quanto tempo o Brasil perde em discussões que deveriam ser resolvidas rapidamente? Não precisava ter enrolado esse negócio tantos meses de debate no Congresso Nacional, uma coisa que era tão simples como redimensionar o programa para caber no orçamento e honrar um contrato que nós já tínhamos firmado, ou seja, nós, nação, com o setor.